Você já parou para pensar se estiver dentro de uma igreja significa realmente estar perto de Cristo? Meu nome é Elias Monteiro, tenho 48 anos, sou de Goiânia e por mais de 20 anos liderei um ministério. Para quem olhava de fora, eu era um exemplo, sempre com a Bíblia debaixo do braço, pregando com eloquência, corrigindo aqueles que, na minha visão, não estavam firmes na fé. Eu decorava versículos, estava presente em todos os cultos e achava que conseguia identificar quem era crente de verdade apenas pela aparência ou pelas palavras que usava. Mas por dentro, eu estava vazio. Nunca parei para refletir sobre minha caminhada. Na minha cabeça, eu estava no caminho certo. Frequentava os cultos, evitava más companhias, não me envolvia com o mundo. Só que com o tempo, meu coração foi se endurecendo. Minha fé virou um hábito e a presença de Deus se tornou algo mais teórico do que real. Eu havia me tornado alguém que dominava a linguagem religiosa, mas que estava cada vez mais distante do Espírito. Então, em um domingo como qualquer outro, tudo mudou. A igreja estava cheia e eu pregava sobre santidade e a necessidade da igreja se manter firme diante de um mundo corrompido. Minhas palavras cortavam o ar como lanças, mas por dentro reinava um silêncio sepulcral. Um vazio que eu já havia aprendido a ignorar. Um buraco que nem as pregações mais fervorosas conseguiam preencher. No meio da mensagem, senti uma dor súbita e intensa no peito. Tentei continuar, mas minhas pernas cederam. Caí diante de todos. O que parecia ser um infarto se tornou o ponto de partida da experiência mais impactante da minha vida. Um momento que dividiu minha história em antes e depois. Enquanto meu corpo era levado ao hospital, minha consciência cruzava um limiar que vai além do que as palavras humanas conseguem explicar. Era como se eu tivesse sido arrancado de um palco, onde eu atuava há anos, e agora de fora, eu via tudo com clareza. Mas antes de contar o que vivi naquele lugar, deixa eu te perguntar. Você já teve a sensação de estar fazendo tudo certo na fé, mas mesmo assim parecer que Deus está longe? Já sentiu que está apenas cumprindo rituais, sem realmente conhecer o Criador? Se isso já passou pela sua cabeça, talvez o que estou prestes a revelar também te ajude a enxergar a sua caminhada por outro ângulo. Aquele momento em que tudo desabou foi rápido, mas marcante. Enquanto falava sobre julgamento e santidade, algo apertava meu peito como se uma mão invisível me segurasse por dentro. O ar faltou, a visão escureceu, e meu corpo caiu de joelhos no chão do templo. Vi rostos assustados, mãos levantadas, orações em alta voz, mas tudo parecia cada vez mais distante. Os sons, as luzes, os cheiros, tudo foi se dissolvendo num silêncio denso e aterrador. O primeiro sentimento que me invadiu foi medo, não um medo comum, mas um terror profundo, existencial. A dor passou, mas o que veio depois foi ainda mais assustador. Percebi que havia deixado meu corpo. Via tudo de cima. Estava consciente, mas fora de mim. Observava a cena. Meu corpo imóvel, pessoas tentando me socorrer, minha esposa chorando. E eu, separado de tudo isso, percebi o quanto somos frágeis e o quanto a eternidade é real. Fui puxado, de repente, por uma força indescritível. Não havia túnel nem luz. Apenas uma escuridão espessa, viva. E nela, uma presença que me examinava por completo. Não havia onde me esconder. Cada pensamento, cada intenção, tudo estava exposto. Ali não importavam os títulos, as aparências ou os cargos ministeriais. Só estava minha alma nua e a dura constatação de que eu não estava preparado. Os médicos disseram depois que meu coração parou por cerca de 4 minutos. Mas lá onde estive, o tempo era outro. Cada segundo parecia uma eternidade. Cada instante revelava algo sobre mim que eu mesmo havia ignorado por anos. O que vi, ouvi e senti naquele lugar mudou completamente a minha percepção sobre o Evangelho, sobre religiosidade e sobre a graça. Mas antes de continuar e te contar o que aquela presença me disse, quero te deixar com uma pergunta. Se sua vida terminasse agora, neste exato momento, quem você seria diante de Deus? Não diante da sua igreja, da sua família ou do seu pastor, mas diante daquele que tudo vê. Sua fé suportaria o teste da eternidade naquele lugar onde o tempo parecia congelado e a escuridão tinha um peso próprio. Minha alma estremecia. Eu não conseguia gritar, tampouco fugir. Memórias vinham como um filme.
Não os pecados que chamam a atenção, mas as intenções erradas, os julgamentos ocultos, a frieza ao servir apenas por manter a imagem de homem de Deus. Foi então que algo mudou. Não houve som nem clarão, apenas uma presença que preencheu aquele vazio e transformou o ambiente. E foi aí que tudo começou a fazer sentido. Era como se o próprio universo tivesse silenciado. Um silêncio tão denso que parecia prender a respiração da existência. Sentia algo suave me tocar, mas não era vento, não vinha de fora. Era como se a minha alma estivesse sendo tocada por dentro. Eu ainda não via nada, mas sabia, era ele. Aos poucos, uma luz começou a se formar, mas não era como a luz que conhecemos. Essa luz não apenas iluminava, ela revelava. Não deixava espaço para sombras, nem mesmo dentro de mim. Ela avançava em minha direção, e a cada passo, algo em mim se desmanchava. A religiosidade, o orgulho espiritual, o legalismo, tudo se desintegrava, como poeira sem valor diante daquela presença. Então eu o vi, não com os olhos do corpo, mas com os olhos da alma. Era Jesus, mas não o Jesus que eu costumava descrever em minhas pregações, nem o das imagens religiosas. Também não era o juiz severo, que tantas vezes eu usei para amedrontar os outros. Era o Cristo vivo, com um olhar tão profundo que me desmontou por completo. Olhos como fogo, mas que não queimavam, eles vasculhavam. Seus braços estavam estendidos, não para me acusar, mas para me revelar. E naquele instante, algo atravessou meu espírito como uma lâmina. Não era medo, era arrependimento. Um pesar que vinha da alma. Eu não precisava ouvir nenhuma palavra para entender, mas ele falou, e sua voz não soava no ar, vibrava dentro de mim. Você falava sobre mim, mas não me conhecia. Aprendeu a pregar o reino, mas nunca entrou nele. Naquele momento, eu não temia o inferno, nem a morte, nem o julgamento. O que realmente doía era perceber a distância que eu mesmo criei entre mim e aquele que eu dizia amar. E então algo inacreditável aconteceu. Ele estendeu a mão. Um simples gesto, mas se alterou tudo ao redor. Era como se uma janela tivesse sido aberta no eterno. E ele disse, vou te mostrar o destino dos que vivem como você viveu. Gente que se acostumou com a religião, mas nunca nasceu de novo. Que conhece o discurso, mas não tem vida. Que está na igreja, mas nunca esteve em mim. Senti algo dentro de mim estremecer. Eu sabia que estava prestes a ver algo que marcaria a minha alma para sempre. Diante do Cordeiro que eu mencionei tantas vezes sem de fato conhecer, percebi. Nem todo salvo de igreja conhece o Salvador de verdade, até que esteja exposto diante dele. O que ele me mostrou foi avassalador. Vi com nitidez o fim dos religiosos, os que acreditam estar firmes, mas caminham direto para o abismo. Ele me fitou com uma profundidade indescritível, como quem enxerga cada canto da alma, cada escolha escondida, cada motivação por trás das palavras e ações. Eu queria desviar o olhar, mas não conseguia. A luz que dele vinha não queimava, mas revelava, e isso doía. Todas as máscaras caíram. O título de líder, o conhecimento bíblico, a frequência nos cultos, tudo aquilo em que eu me apoiava já não era nada. Então ele falou novamente, você viveu para parecer justo, mas nunca me permitiu te tornar justo. Pregava sobre arrependimento, mas nunca se arrependeu do orgulho de ser o que os outros esperavam que você fosse. Sua fé foi moldada pela religiosidade, não pela minha graça. Essas palavras caíram sobre mim como rochas. Não eram acusatórias, eram precisas, e carregavam algo ainda mais profundo, compaixão. Uma compaixão santa, que confronta, mas convida à transformação. Então ele me mostrou rostos, pessoas com quem convivi na igreja, irmãos e irmãs que, assim como eu, viviam uma fé de aparência. Gente que sabia a hora certa de dizer amém, de levantar as mãos, de jejuar, de parecer quebrantado. Mas tudo era externo. Uma religião sem vida, tradição sem presença, prática sem entrega. Eu reconheci cada um deles. O que vi me feriu profundamente. Muitos acreditavam estar salvos, mas jamais haviam passado pela cruz. Nunca haviam morrido para si mesmos. Nunca nasceram de novo. E então Jesus disse algo que ecoa dentro de mim até hoje. O novo nascimento não acontece com frequência de cultos, mas com rendição.
Não se mede pela posição que você ocupa no altar, mas pela posição do seu coração diante de mim. Muitos vivem como fariseus, acham que são meus, mas nunca me deixaram entrar. Essas palavras caíram sobre minha alma como trovões. Tudo o que construí, minha obediência mecânica, meu zelo pelas formas, se revelou vazio. Ali naquele lugar onde tudo era eterno, percebi que meu nome, minha reputação e o respeito que eu tinha dentro da igreja não tinham qualquer valor. Diante do reino de Deus, performance não conta, o que importa é transformação. Foi então que algo profundamente simbólico aconteceu. Ele, o próprio Cristo, abriu as Escrituras. Mesmo fora do tempo e espaço, a palavra continuava sendo a verdade. E ele citou um trecho que me atravessou como uma espada. Nem todo aquele que me chama Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos dirão naquele dia, Senhor, em teu nome não profetizamos? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Mas eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Mateus 7, versículos 21 ao 23. Aquelas palavras não eram mais apenas um trecho bíblico, elas se tornaram realidade diante dos meus olhos. Eu era um daqueles, um dos que fizeram muito em nome dele, mas que jamais viveram nele. Então ele se aproximou. Sua voz era firme, mas carregava graça. O caminho é simples, mas vai te custar tudo. Volte, mas desta vez, volte para morrer e nascer de novo, não em religião, em mim. Ele não me dava uma nova chance por mérito. Era pura misericórdia. A graça ainda me alcançava, mesmo depois de tudo. E ali, diante da santidade de um Deus que não se impressiona com aparências, entendi. Ou morremos agora, em Cristo, ou morreremos para sempre. Mas o que veio depois foi ainda mais devastador. Antes de permitir que eu retornasse ao corpo, ele me mostrou o destino daqueles que viveram como eu. Fé superficial, vida centrada em si mesmos, obediência aparente. O que vi foi a cena mais dolorosa de toda a experiência, e não consigo descrevê-la sem que meu coração pese até hoje. O retorno foi abrupto, como se uma força me puxasse violentamente de volta para dentro de mim. A dor, que do outro lado não existia, voltou com fúria. O primeiro sinal foi o ar entrando forte nos meus pulmões, como se eu estivesse sendo empurrado para dentro de um lugar apertado e frágil. Abri os olhos devagar. A luz fria do hospital parecia artificial. O som dos monitores, o cheiro do álcool, os rostos confusos e aflitos, tudo parecia distante, irreal. Eu estava vivo, mas algo em mim havia morrido e outra coisa nascia. Meu corpo estava fraco, como se tivesse sido desmontado e remontado às pressas. O peito ardia, a cabeça pesava, e dentro de mim, um grito silencioso tomava forma. Culpa, vergonha, urgência e um medo diferente. Não era o medo do desconhecido, era o temor do que agora eu conhecia, do que eu havia sido, do que eu teria que enfrentar daqui em diante. Os médicos falaram em milagre. Disseram que meu coração parou por 4 minutos, mas que sobrevivi sem sequelas. Mas eles não sabiam da metade. Falavam de batimentos cardíacos e oxigênio, mas eu só conseguia pensar na voz que invadiu meu espírito, no olhar de Jesus e nas verdades que ele me revelou. Nos primeiros dias, não consegui contar a ninguém o que aconteceu. Não por falta de vontade, mas porque não havia palavras que coubesse naquilo. Como explicar que o homem que todos admiravam espiritualmente estava perdido? Minha esposa segurava minha mão, tentando entender por que eu chorava sempre que ouvia alguém mencionar o culto de domingo. Ela perguntava com doçura, "Você viu alguma coisa?" E eu apenas balançava a cabeça. Como explicar que vi crentes sendo rejeitados? Que vi líderes, pregadores e adoradores que faziam tudo certo, mas nunca tinham conhecido o Salvador? Que muitos viviam uma fé de superfície, presos à forma, mas longe da essência. Eu chorava escondido, silenciosamente. Não conseguia mais orar como antes. Minhas orações pareciam frases ensaiadas, repetidas. Então parei de falar e comecei apenas a escutar. Me calava e esperava que ele falasse de novo. Cada vez que lembrava da voz de Jesus, meu peito se apertava. E quando tentava ler a Bíblia, minhas mãos tremiam. Era como se o peso das Escrituras tivesse dobrado. Como se agora eu soubesse
De verdade, que cada palavra ali era viva e exigia resposta. Enquanto os profissionais falavam sobre minha recuperação física, dentro de mim outra batalha estava sendo travada. Uma reconstrução espiritual. Uma desconstrução da fé que eu achava ter. E talvez o momento mais difícil tenha sido quando um dos pastores da minha igreja veio me visitar. Ele entrou sorrindo, orou comigo, agradeceu a Deus pela minha vida e disse: assim que melhorar, volte ao púlpito e compartilhe seu testemunho. Todos querem ouvir. Mas como subir novamente naquele altar sendo o homem que eu fui? Como poderia eu falar de Deus se passei a vida inteira falando sobre Ele sem realmente conhecê-lo? Dentro de mim havia uma dor profunda, não física, mas espiritual. O luto pela morte do homem religioso que eu fui. E como todo luto, precisava de tempo. Mas o mundo não espera, não para que a alma se reorganize. Tentei colocar em palavras o que vivi, mas apaguei tudo. Comecei a gravar uma mensagem para meus líderes, mas no meio do caminho, o choro tomou conta e não consegui continuar. Tudo dentro de mim estava em conflito. Por várias noites, implorei a Deus para que me deixasse esquecer, para apagar aquelas imagens da minha mente. Porém, quanto mais eu suplicava, mais nítidas elas se tornavam. Foi num desses momentos, sozinho no meu quarto e desesperado, que finalmente entendi. Aquilo não era para ser guardado em silêncio, mas vivido e compartilhado. Mas antes de falar, eu precisava obedecer ao que Jesus me havia dito, morrer para nascer de novo. E foi exatamente nesse instante que minha vida começou a mudar de verdade. Quando finalmente deixei o hospital, algo em mim já havia sido sepultado. Não apenas a religiosidade que me acompanhou por anos, mas o homem antigo, aquele que pregava para ser ouvido, ensinava para ser admirado, orava para ser notado. Voltei para casa como se estivesse participando do meu próprio funeral. E de forma irônica, nunca me senti tão vivo. Nos primeiros dias, evitei exposição. Não queria subir em púlpitos, nem pregar ou ensinar. Pela primeira vez em décadas, eu só queria ouvir. E foi ouvindo que ele falou de novo. Não com voz audível, nem por meio de visões celestiais, mas através da Bíblia que eu conhecia de cor, agora iluminada por uma luz que só a graça pode acender. Lembro-me claramente da passagem de 2 Coríntios 5, versículo 17. Assim que alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Palavras que eu já havia citado tantas vezes, mas que agora me abraçavam como uma verdade viva. Eu não estava simplesmente retornando à vida. Eu estava começando uma nova. Voltei para a igreja, mas desta vez sentei no banco, não no púlpito. Voltei à palavra, mas com fome, não com argumentos. Voltei à presença de Deus, mas de joelhos, não com frases decoradas. O homem que gostava de ter respostas, desaprendeu a fazer perguntas. Foi um processo, e ainda é, porque morrer para si mesmo não é um evento único, é uma escolha diária. Viver para Cristo exige mais que doutrina, exige entrega. Precisei aprender a amar o silêncio, suportar o desconforto de não ser a referência, aceitar que minha reputação não valia mais nada. Só Ele, só Jesus. Com o tempo, percebi que aquela experiência não foi apenas para mim. Foi um chamado, um alerta, um pedido de socorro vindo do céu para aqueles que vivem como eu vivi, achando que estão firmes, mas construindo sobre a areia. Por isso decidi compartilhar, mesmo com medo, mesmo inseguro. Porque se essa história tocar ao menos uma vida, já terá valido toda dor, todo susto, toda exposição. Hoje não sou mais o mesmo Elias, e não quero ser. Quando prego, tremo, porque sei que lido com a eternidade. Quando oro, não me preocupo se alguém está ouvindo, porque sei que ele está. Quando ensino, faço como quem segura a mão de alguém prestes a cair, porque eu estive lá, caí e fui levantado. Se você chegou até aqui, não pense que essa é só a minha história. Ela é minha, sim, mas pode ser a sua também. A religiosidade é uma armadilha perigosa, porque se parece muito com santidade, mas é vazia. Se sustenta na aparência, nas palavras certas, nas atitudes padronizadas. Mas Jesus não quer seu comportamento, Ele quer seu coração. Talvez você esteja na igreja há anos, talvez até pregue, cante, sirva, mas lá dentro, no lugar onde ninguém vê, sabe que algo está faltando. Não ignore essa inquietação.
Não se cale diante do silêncio de Deus. Não se esconda atrás da rotina espiritual. O céu não se impressiona com cargos, mas se move diante de corações quebrantados. Jesus me deu uma nova chance. E se você está ouvindo isso agora, talvez Ele esteja fazendo o mesmo com você. Não espere por uma experiência de quase morte para começar a viver de verdade. Hoje pode ser o dia de nascer de novo, não na religião, mas na graça. Não pela força, mas pelo arrependimento. Se essas palavras tocaram seu coração, quero te pedir uma coisa. Continue comigo. O próximo vídeo pode trazer algo especial para você. Algo que talvez nem saiba que precisa, mas que pode mudar tudo. Muito obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum testemunho. Nos vemos no próximo vídeo.